do que Ele tem operado. Nós louvamos o nome bendito do Senhor. Que Deus abençoe seu dia, que seja uma terça-feira abençoada, cheio de graça, de bondade, de misericórdia. Aquilo que declarou o salmista, bondade e misericórdia iriam nos seguir todos os dias das nossas vidas. E nós começamos com gratidão, louvando ao Senhor, bendizendo ao nome do Senhor, porque Deus tem feito coisas grandiosas nas nossas vidas. Deus tem operado no nosso meio, tem nos dado vitória, e hoje é um dia para celebrar, hoje é um dia para agradecer, começar bendizendo, começar adorando ao Senhor. E como eu tenho dito, gratidão é um posicionamento espiritual. Eu sou grato por tantas coisas. Eu sou grato pela vida, eu sou grato pelo maior milagre. Deus nos concede nesta terça-feira, nesta manhã. Então, bom dia, Senhor, bom dia ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, glória, honra e louvor ao nome do Senhor. Nós temos razão para agradecer, recordar os milagres antigos e declarar a Deus muito obrigado. Se não fosse o teu poder e a tua graça, nós não estaríamos de pé. E essa semana eu quero falar sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual é real, e gratidão, ele é um posicionamento espiritual. Paulo vai dizer: em tudo dai graças, porque é um posicionamento de fé, é um posicionamento da qual nós usamos uma arma de guerra espiritual. Eu não sei se você está passando, enfrentando, nós vamos identificar alguns ataques espirituais, nós vamos cancelar palavras no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele rege, ele governa o mundo material. E quantas pessoas estão debaixo de ataque espiritual, estão debaixo de perturbação espiritual e não sabem. E nós vamos nessa semana identificar algumas coisas nesse sentido, porque a palavra, ela nos orienta a sermos sóbrios e vigilantes. 1 Pedro 5, porque o inimigo, vosso adversário, anda ao derredor procurando quem possa tragar. Nós precisamos ter discernimento, porque nós estamos em batalha espiritual. Há áreas de influência, há áreas em que o inimigo tenta nos atacar, e nós precisamos estar vigilantes em relação a essas questões. A Bíblia relata uma mulher que estava na sinagoga, filha de Abraão, presa, cativa há 18 anos. 18 anos. Esta mulher andava encurvada, porque havia um espírito maligno alojado na sua coluna. Então, há graus maiores, em outras ocasiões menores, de influência, de ataques espirituais. As coisas não é tudo normalzinho como a gente pensa. Talvez você está enfrentando uma situação, talvez você está sendo atacado espiritualmente e não esteja sabendo como lidar com a situação. E nós precisamos usar das armas, das estratégias que o Senhor nos dá. Deus, ele nos dá estratégias, e nós precisamos usar das armas que o Senhor libera sobre nossas vidas, porque nós precisamos reagir diante das batalhas espirituais. E eu não sei como você tem reagido diante das batalhas espirituais. Eu não sei se você sabe usar, aprendeu a usar as armas espirituais que o Senhor nos deu. Existe o mundo espiritual,
o mundo físico, o mundo das emoções. Nós precisamos estar aguçados, termos discernimento, melhor dizendo, espiritual, para entender essas batalhas que estão acontecendo, esses ataques sutis do maligno, tentando paralisar alguma área na nossa vida, tentando gerar peso, tentando adoecer emocionalmente, porque tem coisas assim que eu percebo que do nada vem aquele peso espiritual, aquele desânimo, aquela luta que você está enfrentando aqui dentro de você, guerra espiritual, há uma guerra sendo travada, e coisas que vão surgindo e que nós precisamos pedir ao Espírito Santo discernimento para discernir a situação, discernir de onde veio aquele dardo, ou até mesmo ter a ciência de que aquele dardo ele vem do maligno tentando nos paralisar. E essa semana nós vamos treinar, nós vamos aprender a usar as armas espirituais que o Senhor nos deu. Nós vamos aprender, por exemplo, a cancelar palavras de maldição, palavras que se levantam. Nós temos dito que palavra, na orientação do Senhor, palavras ela tem poder. Palavras elas levantam, elas abatem, elas ferem, elas curam. A vida e a morte estão no poder da palavra. E quantas pessoas crescem debaixo de palavras pesadas, adoecedoras, com as suas vidas travadas, e nós vamos pela poder orientação da palavra, nós vamos cancelar as palavras no mundo espiritual. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem se desconectar do passado, presas ao passado, aprisionadas ao passado, pessoas que não conseguem liberar perdão, pessoas que carregam sentimentos negativos, pessoas que têm medo o tempo todo, pessoas que carregam muito orgulho, muita mágoa no coração, muito ressentimento, pessoas que estão sob ataque e elas não conseguem se sensibilizar, porque elas estão feridas, machucadas, muitas vezes a soberba, Deus resiste ao soberbo, Deus dá graça aos humildes, e nós precisamos, quando se trata de mundo espiritual, nós precisamos olhar para essas questões e buscar sabedoria na palavra, porque a palavra de Deus diz que as armas que o Senhor nos deu, elas são poderosas em guerra. Brigas o tempo inteiro, você vê relato de pessoas que só vivem em guerra, briga o tempo todo, toda situação se levantando, contenda para tentar paralisar. Estas coisas não são normais. Nós precisamos entender que há um mundo espiritual regendo todas as coisas. Domingo, como houve uma direção de ministração, pessoas que nos atacam, pessoas que te invejam o tempo todo, invejam, querem ver a tua destruição, invejam o teu sorriso. Às vezes a gente pensa que para ser invejado precisa ter dinheiro, precisa andar em carrão, casona, nada. Tem pessoas que invejam um casamento feliz, tem pessoas que invejam o teu sorriso, tem pessoas que invejam a tua paz. Por que você está em paz? Por que esse sorriso? Porque em meio a essa situação você está com esse comportamento de confiança, pessoas que invejam a tua fé, o teu posicionamento no meio da batalha espiritual.
E pessoas estão ali te invejando, tentando te atacar o tempo todo. Não precisa ter dinheiro para ser invejado, não. Basta ter um casamento feliz, basta ser feliz, alegria no teu coração, basta andar em paz em relação à circunstância e você vai ver pessoas se levantando no caminho. Basta adorar ao invés de reclamar e você vai ver pessoas te atacando, te perseguindo. A Bíblia, em Efésios capítulo 6, verso 10, diz que a nossa luta não é contra pessoas. A partir do verso 12, não é contra pessoas, não é contra seres humanos, não é contra o mundo físico. Em primeiro lugar, a nossa luta é contra seres espirituais. Olha o verso 12: porque não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo está trazendo um mistério, nos mostrando que há um mundo espiritual que está regendo, e nesse mundo espiritual há principado, potestades, seres caídos que investem contra você, te fazendo abandonar fé, ser paralisado por situações difíceis, lutar contra pessoas, entendendo que a sua luta é contra pessoas e não é. São influências malignas, ataques malignos para tentar te paralisar, e o inimigo vai usar situações, pessoas para tentar nos paralisar no caminho. E nós vamos durante essa semana entender sobre as armas que o Senhor nos deu. Porque se você não tem conhecimento em campo de batalha, em batalha espiritual, ou para usar a arma que o Senhor já te entregou, as armas espirituais, você acaba sucumbindo no campo de batalha. Tem crentes que, pela falta de conhecimento das armas espirituais que o Senhor já entregou, ele não consegue vencer, porque falta a vigilância, falta ser sóbrio, ter conhecimento, posicionamento, entendendo que espíritos malignos, situações estão se levantando, e o foco é paralisar, o foco é adoecer as suas emoções. Eu lido com pessoas, eu aconselho pessoas e conheço pessoas que conhecem a palavra e que têm há anos uma dificuldade terrível em perdoar, aprisionadas ao passado, carregam sentimentos negativos, carregam medo o tempo todo. As palavras de maldição que foram lançadas ainda conseguem ter poder sobre a vida dessas pessoas, porque essas pessoas ainda não conhecem, não sabem, melhor dizendo, usar as armas espirituais para cancelar palavras negativas, palavras de maldição, de condenação. Nós precisamos entender essas verdades, que no capítulo 6 de Efésios, Paulo está nos ensinando a nos posicionar no mundo espiritual. E nós precisamos entender que os posicionamentos, o conhecimento da verdade é que liberta. É o conhecimento da verdade. Expulsão de demônios, cura de enfermos. Isso são sinais, mas é pelo conhecimento da verdade que nós somos libertos, que fomos libertos. E nós precisamos entender estas verdades, nós precisamos andar vigilantes, não baixar a guarda no mundo espiritual, continuar sóbrio e vigilante. Vigilante com o quê? Com palavras, por exemplo. Palavras carregam poder.
Palavras têm poder e nós precisamos estar vigilantes com palavras, com pensamentos e com atitudes. Isso movimenta o mundo espiritual. E nós precisamos entender que a palavra carrega tanto poder que muitas vezes nós, sem discernimento, estamos achando que estamos lutando com pessoas, mas por trás desse processo, por trás dessa luta, tem influências malignas. E muitas vezes nós sucumbimos, muitas vezes ficamos aprisionados a certas situações, porque não estamos entendendo que Deus já nos disponibilizou armas espirituais. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, guerra espiritual dos cristãos. Nós estamos em guerra, você querendo ou não, aceitando ou não, nós estamos em guerra, em batalha espiritual, o tempo todo. Guerra no mundo físico, olha o que você está vendo no Oriente, olha o que você está vendo por aí. Guerra o tempo todo. É um mundo que sem Deus piora, é um ser humano que sem Deus piora. E o que estamos vendo, todo o cenário, todo acontecimento, e Deus, Ele está chamando o seu povo, os que confiam, os que acreditam, os crentes que nasceram de novo em Cristo Jesus, a nos posicionarmos na guerra espiritual. E Ele vai dizer que Ele nos deu poder. Olha no verso 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É no Senhor, é pelo poder de Deus que a gente fica de pé e pronto. Paulo está pintando um cenário espiritual, está revelando, melhor dizendo, um cenário espiritual que está acontecendo. Revesti-vos, verso 11, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, às vezes você está achando que a luta é contra teu irmão, e olha quem está por trás. Paulo está dizendo: quantos crentes estão amarrados em sedução, em situações de sedução, seduzidos pelo mundo, seduzidos por dinheiro, seduzidos até mesmo por pessoas, áreas emocionais presas, áreas sentimentais que não se soluciona, porque a área emocional é você com você, em guerra, em luta, alguma prisão, situação que você está ali lutando. A área sentimental é você com outra pessoa, e muitas vezes nesse processo você está em briga, não consegue perdoar, não consegue virar a página, não consegue esquecer o que se foi, entendendo que Deus está fazendo coisas novas o tempo todo, entendendo que tudo cooperou para o bem daqueles que amam o Senhor, entendendo que em Deus é possível você se fortalecer no seu forte poder e se levantar no poder de Deus. Olha aí o relato. Meu trabalho tem 2 funcionárias do diabo, pessoas que se levantam para perseguir, para tentar tirar a sua paz. Quantos relatos nós temos, quantas pessoas que enfrentam tantas adversidades no trabalho, quantas ciladas, muitas vezes arapuca do diabo, laço do diabo, levante, pessoas que invejam de graça, que perseguem a sua vida de graça, que batem nas suas costas, que fingem ser contigo, que te beija no rosto, e que muitas vezes lá no seu trabalho tem más intenções contra você, tramam o tempo todo, porque você é luz, você carrega uma palavra, você carrega um testemunho, a sua vida fala, o teu comportamento ministra no ambiente, o teu comportamento anuncia que a luz chegou, e onde a luz chega, as trevas são denunciadas. Nós precisamos entender essas realidades.
Não é tudo mundo físico, não. Tem muita coisa espiritual tentando nos travar, nos paralisar. Pessoas que invejam de graça e querem ver a tua destruição. Isso não é normal. Tem influência do inimigo, do diabo, tentando te atacar, tentando te destruir. É o mundo espiritual se movimentando, é um mundo espiritual tentando te paralisar. E é por isso que, se tratando de mundo espiritual, daquilo que Paulo está dizendo, que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é mundo físico, existe um mundo espiritual regendo o natural. E neste mundo espiritual, Paulo está dizendo que tem principados, tem potestade, está falando de castas, está falando de autoridades espirituais, de demônios caídos, de anjos caídos que se tornaram demônios, que regem o mundo espiritual, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É por isso que há anjos de Deus nos cercando ao redor, há uma batalha espiritual acontecendo nesse exato momento, e é por isso que no campo de batalha espiritual, nós precisamos ser sóbrios e vigilantes, entendendo que o inimigo é adversário e ele anda ao derredor procurando quem possa tragar. Por isso que é importantíssimo nós vigiarmos o que falamos. Palavras movem o mundo espiritual. Palavras são códigos espirituais. Palavras carregam sentenças, decretos, abençoadores ou amaldiçoadores. Podem derrubar, podem levantar. Palavras. A maior batalha aconteceu no deserto, onde Jesus, pós 40 dias, apareceu o tentador, e foi a palavra que regeu, a palavra de Deus que trouxe vitória. É a palavra. Tem situações que vão se levantar, e pelo posicionamento da palavra, é no posicionamento em Deus que nós vamos vencer. É isso que Paulo está dizendo. Olha o que ele ainda relata: a armadura do cristão. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Tem dia mau, tem dia de luta, tem dia de vitória, mas tem dias que o inferno se levanta. Vai usar situações, vai usar pessoas para tentar te paralisar. E havendo feito tudo isso, permaneçam firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido com a couraça da justiça, calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. Tomai sobretudo o escudo da fé. Isso tudo é posicionamento espiritual, com o qual possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O recurso, a instrução: orai em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Sem oração a gente não fica de pé, sem o poder da palavra a gente não prevalece. E é o que Paulo está falando, dessa realidade do mundo espiritual. Então vigia tuas palavras, teus pensamentos e as tuas atitudes. Nós vamos nessa semana desvendar, trazer conhecimento espiritual. E eu creio que você vai crescer um pouco mais, que nós vamos entender essa realidade espiritual. Laços serão quebrados, cortados. Nós vamos aprender a cancelar, repreender toda palavra maldita, pesada no mundo espiritual. Nós vamos aprender a como se desconectar do passado. Eu vejo pessoas e elas precisam entender que o passado precisa ser desconectado. Há muitas
bênçãos que estão sendo perdidas. Deus fala em alguns momentos, os discípulos precisaram se desligar do passado. Paulo, ele dá instrução aos irmãos: esqueçam o que se foi, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Há um alvo, eu preciso prosseguir para ele, porque se eu ficar olhando para o passado vai me adoecer, ele vai me aprisionar, ele vai trazer medo, ele vai trazer prisões mentais, emocionais, sentimentais, como aquela mulher que há 18 anos estava cativa do inimigo, sob uma prisão espiritual. Quantas pessoas estão aprisionadas espiritualmente e não sabem? Há anos, aquela mulher, há 18 anos, aprisionada pelo inimigo. Há 18 anos, cativa do diabo. O mundo espiritual é uma realidade e nós precisamos aprender, com as armas que o Senhor nos deu, a vencer no campo, na batalha, na guerra espiritual. E essa semana nós vamos caminhar desvendando, pelo poder da palavra, pela orientação da palavra, como se portar diante dessa situação, como vencer usando a armadura de Deus. Só é possível com a armadura de Deus. Conheço pessoas que carregam sentimentos e alimentam sentimentos negativos no coração há anos. Pessoas que não conseguem perdoar. Pessoas que só vivem debaixo de contenda, de confusão, de briga. Já parou para pensar sobre essa situação? Pessoas que ganham bem e nunca têm dinheiro. Pessoas que ganham bem e nunca têm dinheiro. É ataque com inveja, como relatado já foi no trabalho, na família, entre os amigos, entre aspas, né? Amigos. A gente nunca sabe de onde vem o ataque e nós precisamos estar firmes no forte poder de Deus, revestindo de toda a armadura dos céus. Nós vamos orar ao Senhor. Eu já disse aqui no começo da live que gratidão é um posicionamento espiritual. Gratidão também é uma arma espiritual. Comece o seu dia agradecendo. Eu acabei de dizer aqui que nós estamos em guerra espiritual, você ciente ou não, aceitando ou não, e eu disse que palavras carregam poder. Então, ao invés de reclamar, porque palavras elas carregam códigos, palavras são códigos, palavras são sementes, e ao invés de reclamar, de ficar atraindo o negativo, o mundo espiritual, abrindo portas, amaldiçoando, reclamando, decida se posicionar com gratidão nesta manhã. Eu tenho ensinado as pessoas, eu tenho dito, comece o seu dia agradecendo a Deus. Comece o seu dia agradecendo. Liste algumas coisas pelo qual você é grato durante este dia. Liste algumas coisas. Paulo vai falar sobre a oração como um posicionamento, como o escudo da fé, como a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós precisamos entender que tudo isso que ele está falando são posicionamentos espirituais. E gratidão é uma arma espiritual, é um posicionamento espiritual. E quando você decide, ao invés de reclamar, Senhor, eu estou entendendo que por trás disso tudo há influências, há ataques malignos tentando me paralisar. Nós vamos aprender essa semana como se libertar destas coisas. Por exemplo, sedução maligna.
Tem crentes que estão amarrados, aprisionados em certas situações, e por causa da soberba do coração, estão indiferentes em relação